Ok, então nós vamos falar agora sobre os tipos de amor, os 4 tipos de amor. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre os 2 primeiros, que são os mais comuns, e que a maioria das pessoas entra em relacionamentos naufragados justamente porque elas se guiam unicamente por esses 2 sentimentos. Existem 4 sentimentos, existem 4 formas de amor que nos unem a outra pessoa. A primeira, a mais lógica, é a atração física, a atração biológica, a atração sexual. Então, assim, as pessoas confundem muito, porque às vezes você se aproxima daquela pessoa e sente aquela coisa forte, aquele desejo intenso, às vezes até se treme junto da pessoa, aquela pessoa tem aquela atração forte e a pessoa diz, pronto, encontrei minha alma gêmea, né? Encontrei minha alma gêmea, encontrei a pessoa que eu vou ser feliz. Não é bem assim, né? Então é importante que no relacionamento haja atração física, haja. Mas se for atração física muito forte, é importante que você olhe os outros sentimentos, que a gente vai falar mais adiante. Ou seja, é importante que você veja se você gosta da conversa da pessoa, se tem filia, filia é amizade, se tem pontos em comuns, se você gosta da conversa da pessoa, gosta da cabeça dela, se você gosta de estar junto dela, se você sente algum tipo de afeto por ela, algum tipo de amor, além da atração física. Então isso é muito importante. Se for só atração física, saia dessa, que é feito, diz Renato Aragão, de Mocó, é fria, né? Você lembra que ele dizia assim, os Trapalhões, é fria, né? Então isso é fria. Se você sentir só atração física e mais nada, não entre. Saia dessa porque é fria. Aí, mas você quer que tenha mais se eu der uma saidinha com essa pessoa e me divertir um pouco? Tudo tem um preço. Então existem preços a serem pagos. E meu pai, ele fala uma coisa muito interessante. Ele é mecânico, mas ele tem uma frase muito sábia. Ele diz assim, Fernando, sexo é apenas 1 segundo. Mas às vezes por causa de 1 segundo você destrói sua vida todinha, né? Então tem muitas histórias tristes por aí de pessoas que destruíram a sua vida, destruíram sua família, pegaram alguma doença, ou alguma AIDS, alguma coisa, justamente às vezes por causa de uma escapulidinha de uma noite, de uma coisa diferente, né? Então, assim, às vezes um ato sexual feito de uma forma instintiva, ele gera aborrecimento para o resto da vida, né? Então é importante você ter essa consciência, é importante você ver se tem outras coisas envolvidas. Eu vou contar um caso pessoal meu, só para ilustrar. Eu trabalhava numa instituição religiosa, onde como médico eu atendia de graça as minhas pacientes, os meus pacientes. E eu era muito amigo do diretor dessa instituição, era um senhor de 60 anos, sempre teve muita admiração por mim, muito respeito. E aí uma vez eu atendendo, várias vezes, sempre quando terminava de atender, vinha a filha dele e começava a puxar a conversa comigo. Aí eu descobri uma coisa estranha. No início eu não me sentia muito atraído por ela não, mas depois eu comecei a sentir uma atração física muito forte. E é uma coisa para você desconfiar. Eu não sei qual é a sua religião, independente de qual seja. É importante que você tenha consciência de que existem forças ocultas, forças invisíveis que levam a nossa vida para o bem e para o mal. Então, assim, quando você sente uma atração física muito forte, avassaladora por essa pessoa, tenha certeza que não é algo muito legal, não, né? Tudo bem, se você for católico ou se você for evangélico, talvez você diga que haja demônios ligados a sexo, íncubos, súcubos. Se você for espírita, você vai dizer que são obsessores. Cada religião tem uma terminologia. Eu não vou discutir religião aqui, mas é importante que você esteja atento se há uma influência espiritual ou não. Foi o que aconteceu comigo, veja só. Essa moça começou a se aproximar e eu comecei a conversar com ela, me sentia muito atraído fisicamente, né? Uma atração muito forte, uma coisa diferente do que eu sentia por qualquer mulher, uma coisa mais avassaladora, mais intensa, né? Na época, no consultório, eu confesso que eu tinha ímpetos, às vezes, de agarrá-la lá no consultório mesmo, tudo era uma coisa assim muito selvagem, muito animal. Lógico que eu me controlava, ficava na minha e não me permitia fazer isso. Mas aí, na época, eu era solteira, ela era solteira também. E aí eu digo, o que é que tem de mais se eu sair com ela, a gente foi na McDonald's uma vez, a gente jantou fora, almoçou fora, né? E eu digo, eu vou conhecê-la, para ver o que é que acontece. Quando eu começava a conversar com ela, eu não aguentava 5 minutos da conversa dela. A cabeça dela é totalmente diferente da minha. Não é que ela seja pior,
mas ela pensa diferente de mim, pensava diferente de mim, não tinha nada a ver comigo. Então eu digo, não vale a pena ir adiante, ficamos só como amigos. O tempo passou, isso é até engraçado. Eu estava conversando com o pai dela outro dia e o pai dela não sabia nada dessa história. Mas sem maldade ele me contou. Ele disse, olha, Fernando, quando eu era jovem, eu era muito violento e às vezes eu pegava um revólver e chegava atirando na rua para cima. Eu já bati em várias pessoas, eu dava murro, eu batia, eu era muito truculento. Agora que eu estou mais velho, depois que eu entrei para essa religião, não vou falar de religião aqui não, mas depois que eu entrei para essa religião, eu me acalmei, eu estou mais tranquilo, eu não agrido mais ninguém. Só tem uma situação que eu agrido, seja quem for. É se alguém mexer no cabelo de uma das minhas filhas. Se alguém tocar no fio de cabelo das minhas filhas, aí eu viro bicho, eu volto a fazer tudo que eu fazia na minha juventude. Veja que interessante. Ele não falou aquilo para me ameaçar não, ele falou conversando. Ele não sabia nem dessa história. Mas eu fiquei pensando nas implicações espirituais. Se eu tivesse me envolvido com essa moça, com certeza eu não ia conseguir manter o relacionamento porque não existia afinidade, não existia pontos em comuns. Então, na hora que houvesse uma separação, eu ia ter um problema com ele, logicamente, né? Ia ter um problema com o próprio trabalho. De todo jeito era um trabalho espiritual, onde ajudava pessoas, fazia caridade, tudo isso ia ser desfeito. Então, é importante que você, quando sentir uma atração física, você pense quais são as consequências. Como é que eu vou me sentir depois? Qual é o preço que eu tenho a pagar para isso? Tudo tem um preço. Todo tipo de coisa que você faz, até tomar um cafezinho, tomar um sorvete, tudo tem um preço. Então veja o preço que você vai pagar, se você está disposto a pagar esse preço. Isso é muito importante. Eu, como terapeuta, eu não aconselho se o paciente chegar dizendo que vai trair a mulher, que vai fazer isso. Eu não vou dizer que é certo ou que é errado. Eu digo, tudo bem, faça, agora tem um preço. O preço é esse, esse e esse. Eu deixo a pessoa consciente do preço que a pessoa vai pagar. E a pessoa escolhe. Então, a primeira coisa é a atração física. Qual é o outro sentimento? É a paixão. O apaixonar-se, que a gente chama força erótica. Erotismo não é propriamente pornografia, não. Inclusive tem os nomes, né? Eu vou falar a você. A atração física que eu estava falando é porneia. Porneia significa o quê? Significa você se nutrir. Então, porneia deu origem à palavra pornografia, mas não tem propriamente a ver com pornografia. Tem a ver com nutrição. Então, o bebezinho, quando está mamando na mãe, né? Quando ele se alimenta, ele amamenta, ele sente porneia, ele sente necessidade de ser nutrido, né? Isso é tão claro que quando a gente se torna adulto, não sei se você já deve ter visto, os homens, quando um homem ele sai com uma mulher muito bonita e passa a noite com ela, então ele diz assim, eu me alimentei dessa mulher, eu me nutri dessa mulher. Logicamente que não é nutrir ou se alimentar, ele usa um outro termo, mais vulgar, mas eu não vou falar aqui porque fica chato, mas você sabe que termo é esse, eu me alimentei dessa mulher, ou eu me nutri dessa mulher, quase que saí agora sem querer. Né? Então, assim, você é porneia, né? O primeiro nível, o amor, porneia é o amor da carne. E o eros é o amor da paixão, é você se apaixonar, é você ficar apaixonado por a pessoa, admirar a pessoa, é uma admiração muito grande, é quase uma idolatria, você enxerga aquela pessoa como sendo o ar que você respira, como sendo o sol da sua vida. Então existe toda uma questão poética, né? Nesse apaixonar-se, é o eros. Agora o eros é o amor pelo diferente, é você amar uma pessoa que você acha que é diferente de você, que na realidade não é. No fundo, isso eu aprendi no Patchwork, você não se apaixona por uma pessoa diferente de você se apaixona por você mesmo. Você se apaixona por aquilo que você tem de melhor e você projeta no outro. Da mesma forma que a gente projeta no outro negatividade, a gente projeta as coisas positivas também. Então, às vezes, você acha que não tem essa característica, você projeta em alguém que tenha, né? Mas você tem também. Isso é que é importante. O mais importante é que você se apaixone por você mesmo. Então, veja bem, a paixão e a atração física. Qual é o problema da paixão? É que ela é transitória. E a atração física também. Ela é transitória como? Ela passa. Normalmente, os estudiosos disseram que uma paixão ela dura em torno de 6 meses. E no máximo 3 anos, principalmente quando há uma distância geográfica, quando a pessoa está em outro país, há uma impossibilidade de convivência. Mas quando você começa a conviver com a pessoa, você vai conhecendo os defeitos, vai conhecendo as características da pessoa, e essa paixão ela vai se arrefecendo, vai diminuindo. O ideal é que a paixão ela seja uma ponte para o amor, que a gente vai falar na próxima aula. A paixão seja o ponto para o amor.
uma ponte para o amor, né? Mas que a paixão em si não é amor. As pessoas acham que apaixonar sem amar. Apaixonar sem amar é totalmente diferente. A paixão, ela diminui com o tempo. Já a atração física, ela diminui e aumenta. Ela passa, por exemplo, um casal, na época que a mulher está grávida, que tem filhos, diminui muito a atração física. E depois de um certo tempo, quando os filhos crescem, volta a atração física de novo. Então, é uma coisa que diminui e volta. Se há uma crise, se há problemas no trabalho, então essa atração física diminui e por aí vai. Bom, essa mensagem que eu quero deixar para você. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 2 sentimentos mais importantes que tem para você ter um relacionamento feliz. Não se baseie só na paixão e na atração física, como a maioria das pessoas faz. Por quê? Porque se você se basear nisso, você vai mergulhar no relacionamento de codependência. Você vai passar a precisar do outro, seja precisar do outro como objeto sexual, seja precisar do outro como um objeto poético, de admiração, mas isso não é saudável. E chega um ponto que a outra pessoa começa a se sentir asfixiada e deixa o relacionamento. Então, nós falamos sobre porné, que é a atração física, ao amor da carne, e eros, que é a atração emocional, é o amor das emoções, o eros. Na próxima vídeo a gente vai falar sobre 2 outras coisas importantes. Só uma observação rápida. O termo paixão, ele vem do grego patia, que significa sofrimento. Veja como os gregos são sábios. Então, por isso que a gente chama paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo não quer dizer que Jesus se apaixonou, não. Quer dizer que o sofrimento dele lá na cruz e tudo que tem aqui no Nordeste, aqui em Nova Jerusalém, bem pertinho aqui de Recife. Paixão de Cristo, quer dizer, apatia é sofrimento, patologia, que é doença, estudo das doenças, patologia, patológico. Patia quer dizer doença. Então, paixão e doença são 2 coisas que estão ligadas, porque a paixão em excesso, quando a gente se apaixona demais, leva obrigatoriamente, isso é uma lei, a lei das polaridades, obrigatoriamente leva à frustração. Então, se você se apaixonar demais, tenha cuidado, que vai para a frustração. Ah, quer dizer que eu não devo me apaixonar não, Fernando? Não, deve. Mas tenha uma admiração saudável pela pessoa. Mas, principalmente, você admirar você mesmo, você se apaixonar por você mesmo, você amar você mesmo. Aí você vai estar pronto para entrar num relacionamento saudável de interdependência, ok? Tchau, um grande abraço, até o próximo vídeo, onde a gente vai falar dos 2 outros sentimentos que são extremamente importantes no relacionamento. Muita paz e muita prosperidade.